Olá, está no ar mais um programa Clube da Bola, aqui diretamente dos estúdios da TV Rio Preto, com transmissão pelo canal 7 da NET e também ao vivo pelo meu Facebook, que é o Juliana Araújo. Desde já agradeço você, nosso telespectador, por estar aqui com a gente nesta terça-feira. E hoje comigo para comentar sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, que ontem se concluiu, com a vitória do Internacional contra o Atlético Mineiro. Choveu até granizo no estádio, acabou a energia, foi uma confusão. Mas o Inter conseguiu vencer por 1-0 e falar também sobre os próximos compromissos de Santos, Palmeiras e Corinthians, que são pela Taça Libertadores da América. Então, comigo aqui hoje, o meu amigo Marcos Ferreira. Marcos, olá. Olá, Juliana. Torcedor, torcedora, nós com o nosso futebol, de uma forma ampla, vamos falar assim, de uma forma geral, meio que estranho, Eu estava comentando aqui na sua ausência outro dia, Juliana, o que tem de estrangeiro invadindo muitos, o Brasil é brincadeira. Estão fazendo até uma reunião agora para ver se aumenta a participação do jogador estrangeiro de 3 para 5. A CBF está estudando essa possibilidade aí. Isso, o Brasil, que é um exportador de jogador de futebol, hoje está importando. Está importando. E o que tem de brasiguaio... Olha, jogador do Uruguai, o Santos contratou, por exemplo, o Carlos Sanches, uruguaio, o Gonçalves, paraguaio, só o Ruiz, que é costarriquenho, mas, e se bobear, vem mais aio aí para a equipe do Santos. Palmeiras contratou também o zagueiro Nicolas Freire, argentino. O Corinthians contratou um chileno também. Tá, já tem o Romero. Já tem o Romero. O São Paulo, o Rojas. Já ofereceram o irmão do Romero para jogar no Corinthians também, que não sei onde é que... Então, o Brasil que foi sempre um... Mas é o Brasil que está realmente interessado nos estrangeiros ou os empresários dos estrangeiros, igual no caso do irmão do Romero? Acontece o seguinte, o Brasil, os clubes no Brasil, os bons jogadores, eles vendem. Depois eles sentem a obrigação de fazer uma reposição, para dar uma satisfação ao torcido, para não cair, que é o caso do Santos. Então agora bate desespero lá, tá? Tô sabendo agora há pouco, tava lendo agora há pouco, que o Santos acho que deu um balão no Flamengo e está repatriando aí o Lucas Prato, olha, o centroavante. O Flamengo estava querendo, não sei o quê. Parece que o Santos deu um chapéu lá e conseguiu bom trazer jogador, o Lucas Prato. Mas não é certeza onde ele estava, nem sei onde estava. Também não sei. Ele jogou na Argentina, aí voltou para São Paulo, foi para Europa. Intermediário, não é um fenômeno. Ele faz gols, mas... Fenômeno, sabe quem que é fenômeno? É a diretoria do América, a comissão técnica do América. O América, já dá para dizer que não vai classificar? Não, o time está aí, mas ainda tem chance matemática de classificar. Tem. Jogou no sábado. Ontem já era para ter se apresentado. Não, estender a folga para hoje a reapresentação para o jogo importante contra o Primavera no final de semana. Tem a dor. Fez um empate em casa, contra o Itararé, o último jogo. Quarta divisão do futebol de São Paulo é amador. Agora, pior do que o amador é a diretoria que aceita um tipo de posicionamento. O próprio Saran, meu amigo Saran, você é técnico. Os jogadores estão exaustos. Exaustos do quê? Joga uma vez por semana. Tem que jogar, né? Uma vez por semana, tá cansado do quê? Tem a dó. Só se estiver cansado de ver aí. A situação, as bobagens cometidas pela diretoria, pela comissão. Eu não culpo tanto o Saran. Mas, Saran, vem cá. O profissionalismo exige que o cidadão, mesmo que a equipe tenha sido eliminada, tenha ainda um pouquinho de chance. Mas pelo menos fazer o treinamento ideal para que ela chegue no sábado e dê uma resposta dentro do campo. Esses dias atrás, alguns meninos procuraram o italiano, falando que foram procurados para vender jogos, vender resultados. Aí o italiano disse que os atletas... É muito bagunçado, é muita coisa envolvida, né? Olha, o América tem que tomar jeito. Eu não sei, alguém tem que fazer alguma coisa. O América não pode mais ficar... Agora são mais 2 jogos, tem que vencer. Não, tem que vencer, mas ainda contar com outros resultados. Só vencer não é suficiente. Então você tem que, além de vencer, você tem que contar com outros resultados. Tá difícil, mas isso não impede de que os treinamentos sigam a sua rotina. Os treinamentos sejam normais. Agora, já tá difícil. Treinando. Agora, um jogo importante, decisivo, como esse do final de semana que vem, contra a equipe do Primavera, o cara joga no sábado, então ele fica sábado, domingo, segunda, volta a trabalhar na terça-feira. Tá de brincadeira, solta essa rapaziada aí, toda rapaziada abaixo de 23, 24, na noite de Rio Preto, que é uma criança, a noite de Rio Preto é uma criança. Agitada. Aí tem aquele ditado que diz, e eu tenho certeza que qualquer jogador do América, se perguntar isso que vai na noite, mas a noite é uma criança e eu sou o brinquedo dela.
Entendeu? Então... E não é só nos times do interior, não. Esse dia a gente teve um caso que o Arboleda, né, tava de folga, o Arboleda de São Paulo, foi pra uma festa, acabou sofrendo um acidente, desfalcando o time. Pois é. Né? Então isso acontece. Então a gente fica imaginando o seguinte, olha, é difícil a gente incentivar, procurar, assim, alavancar a equipe do América através da sua torcida, mas desse jeito não dá, a gente perde a vontade, né? Não tem jeito. É isso mesmo. Bom, voltando então ao nosso campeonato nacional, ontem, concluindo a última rodada do Campeonato Brasileiro, nós tivemos Atlético Mineiro Internacional, 1-0 pro Internacional, num jogo em que teve de tudo, como eu já disse, teve uma tempestade fortíssima, choveu granizo, parece que em determinado momento por isso que tá frio energia. Aqui. E aí, só que mesmo com todos esses percalços, o Internacional conseguiu fazer o seu gol e venceu o Atlético Mineiro. Marcos, o Internacional tá vem de uma Série B, né? Parece que esse ano no Campeonato Brasileiro tá engrenando, não tá? Você acha que pode sonhar alto nesse campeonato? Depois, o Renato Gaúcho falou que era um time de segunda divisão, né? Olha, o Renato Gaúcho é provocador, polêmico, né? Provocador. Não, mas é um timão. É um time que, vamos dizer assim, não é um time da era Falcão, mas é um time que tem que ser respeitado. O Internacional, a camisa, né, Juliana? Camisa, o nome, Esporte Clube Internacional de Porto Alegre, é um time que é um timaço. Campeão do mundo, né? Tem que ser respeitado. Olha, com toda alegria aí da galera tricolor que veio o Internacional perdendo, Renato humilhando, essa coisa toda, o Esporte Clube Internacional de Porto Alegre é um clube a ser respeitado em qualquer divisão que ele esteja. Sim. Qualquer divisão que ele esteja. É um time que tem camisa. O Colorado não é brincadeira, não. É isso mesmo. É o que a gente falava do Grêmio, né? O Grêmio que vem de uma vitória contra o ex-líder Flamengo. O Grêmio também está bem no campeonato, mas o Inter está crescendo a cada rodada. O time reserva contra o Flamengo e ganhou 2-0. Não, e já vinha de um jogo pela Copa do Brasil difícil, em que o Flamengo foi até melhor do que o Grêmio. Olha aí, ó. Um espetáculo, granizo, na natureza. Ó, de repente, acabou a energia, olha só, tudo um breu total. E aí, acho que você pode pensar nesse momento, agora não vai virar mais nada, né? Vai ficar 0-0. Pensou jogar no breu ali? Olha isso. Já pensou jogar no breu? Aí solta, aí vira futebol americano. Ah, com certeza. Acho que nesse momento ninguém acreditava muito que alguém fosse conseguir marcar gol, né? Na atual situação. Olha que bela defesa aí. Olha que defesaça. Esse time do Atlético é bom também, viu? O Santos vai ter dificuldade. O Santos está enrolado. Nas duas próximas rodadas, o Santos dificilmente soma pontos. Vai jogar contra o Ceará. E quando vão estrear os estrangeiros, santistas? Eu acho que esse Ruiz estreia na quarta-feira contra o Ceará, o meia. O Gonzalez ainda não sei, por conta de prazo, no registro no BID, que é o boletim informativo diário da CBF, aquela coisa toda. Mas o Santos vai ter dificuldades porque vai jogar contra o Ceará, lá em Fortaleza, e depois joga contra o Atlético Mineiro lá em... Olha que defesaço do Vitor, olha. É um grande goleiro, uma sequência difícil, tem o peixe pela frente, né? Olha, outro gol desperdiçado, olha. Teve a chance o Atlético, hein? Ricardo Oliveira tá jogando bem, hein, Marcão? Sabe que o Santos não deveria ter mantido o Ricardo Oliveira? Imagina aquela bola que o sujeito cabeceou contra o Botafogo, lá dentro do gol. Lá. Nossa, como é que pode? Foi o Vitor Ferraz aquele? Acho que foi o Vitor Ferraz. Falando nisso, aquele gol ao lado do Botafogo foi muito discutido. Você analisando o lance, até agora. Você acha que você, como juiz, teria anulado o gol? É porque assim, ele considera que o outro jogador participa. Olha o gol do Internacional, né? Olha o gol do Inter. Esse é o gol do Inter, o gol da vitória. Olha, matou no peito, olha que jogada bonita. O passe de peito, né? Dominou, olha, bateu bem pro gol. Internacional 1-0. Muito bem colocado. Muito bem colocado, com certeza. Sem chance pro goleirão. O goleiro é terrível. Impossível. Ela vai rente a perna, não tem jeito de pegar. É muito difícil mesmo. O goleiro só tirando dele. Não, o lance do Santos contra o Botafogo, eu daria o gol. Eu daria o gol. E por quê? Embora o jogador tenha ameaçado ir para a bola... Dá lançado o corpo, Então, aí que está o negócio. É uma dúvida cruel. Agora, o que estão comentando nas redes sociais, né? Essa bola na trave também... Nossa, pegou de surpresa. Estou falando, o Atlético não mereceu perder, não, hein? Não, o Atlético fez uma boa partida. Apesar das condições do jogo, as duas equipes foram bem. Criaram oportunidades. Agora, em relação ao jogo do gol do Botafogo, aí nas redes está uma confusão danada, porque o Santos foi literalmente garfado numa decisão do Campeonato 95, Brasileiro contra o Botafogo. Exatamente.
aquele Márcio Rezende de Freitas. Começou a surgir comparações ali por esse jogo. Porque o Santos ele tomou o gol do Túlio, que estava impedido, o Santos empatou com o Camanducaia numa jogada extremamente normal, um gol legal, e ele deu aí o gol do Túlio, não deu o gol do Santos, e o Botafogo acabou sendo campeão naquela oportunidade. Então tem essa guerra aí. Agora é um lance difícil. Mas eu teria dado o gol. Eu analiso que, apesar dele ter tentado, eu acho que isso não influenciou, de certa forma, na jogada. Mas, ao mesmo tempo, se o juiz entendeu isso, né, é muito interpretativo também. Eu gostaria que você comentasse também, deixar o Santos um pouco do lado. Claro. Eu já falei do América, falei do Santos. A estreia do Filipão no Palmeiras. A estreia do Filipão. O Filipão poupou jogadores para Libertadores. Mesmo, não fez uma má partida no primeiro tempo. O Palmeiras tem sido assim, tem começado bem os jogos, criando as oportunidades, porém perdendo gols absurdos, perdendo pênaltis. Já foram 2 jogos seguidos que o time perde pênaltis, com o Bruno Henrique e com o Jean no último jogo. Então o Palmeiras está faltando o quê? Tem começado bem, só que chega a determinado momento da partida, perde o gás. E quando perde o gás, já perdeu muitos gols. Então está faltando para o Palmeiras, quando está melhor no jogo, matar, decidir. E depois conseguir controlar a partida. O primeiro tempo contra o América Mineiro foi muito bom. Exceto o pênalti que o Jean desperdiçou, que bateu mal, o goleiro deu uma adiantada. Não, o pênalti é normal, tudo bem. Mas no segundo tempo, o time caiu muito de produção, muito mesmo. O América Mineiro também pouco representou perigo para o Palmeiras no jogo, então o 0x0 acabou sendo o resultado mais justo nesse último jogo aí. E o Luiz Felipe Scolari? Eu, particularmente, gosto do Filipão, mas, apesar de ter esse negócio de 7x1, mas não tem a ver. Não, esquece o 7x1. Tem a ver com o Palmeiras. Mas você não acha que ele está ultrapassado? Olha, eu acho que um treinador como o Filipão não desaprende. Eu acho que ele tem a técnica, ele tem o estilo dele de jogar. Eu acho que vai muito de como os jogadores vão receber isso. Não é questão de desaprender, Juliana, é questão, deixa eu explicar, da nova ordem mundial de futebol. Você tem que se atualizar. Mas é que Você viu durante a Copa do Mundo que o Filipão tem um esquema de jogo, ele tem aquilo na cabeça que sempre deu certo, que ele foi campeão no Palmeiras várias vezes e tal, foi campeão do mundo. Mas uma coisa tem que ser, o sujeito tem que acompanhar. Existe uma nova ordem mundial no futebol, como nós vimos aí na Copa da Rússia. Qual é a nova ordem? O jogo aéreo. Você tem que criar várias expectativas de bola aérea, atletas que estejam bem posicionados na hora de defender, na hora de atacar, essa coisa. Porque é por cima que a coisa está acontecendo. Então... Como é que tá também? O Palmeiras apostou em novos treinadores, já teve Eduardo Batista, depois retornou o Cuca, agora o Roger Machado. Não deu certo. Então eu não sei, eu acho que... Eu sou contra boleirão, treinar time de futebol. Eu sou a favor daquele cara que estuda, daquele cara que... Entendeu? Que pensa, eu acho que o Filipão, o Palmeiras pode ser 880. Então pode dar muito certo, os jogadores se adaptarem ao estilo dele, ou pode dar muito errado, porque depende muito também como que a equipe... Ele é tipo do paizão, né, para os jogadores, né? Então, ele tenta uma família. E uma coisa até que muitas pessoas questionam, treinadores como ele, Luxemburgo, geralmente gostam de recuperar atletas. A maioria não gosta muito disso, acho que eles têm que investir. Você concorda? Por exemplo, no caso do Jean, que há muito tempo não vinha sendo titular, agora já foi até inscrito para Libertadores. Quer dizer, o Filipão, o Luxemburgo, eles têm essa característica de abraçar um jogador, de não abandonar. Você acha que isso ainda é um Tem jogador positivo? Que dá certo, tem uns que não. Tem jogador que se recupera. Tem aquele Thiago que estava no Santos. Thiago Ribeiro, né? Thiago Ribeiro. Tentaram recuperar de tudo quanto é jeito. O cara estava com depressão, não tinha jeito. Não teve jeito. Nilmar, lembra do Nilmar também? Tem gente que consegue recuperar, tem gente que não consegue recuperar. O Filipão tem essa característica. Eu não sei se ele vai conseguir implantar isso no Palmeiras. A gente vai ver muito isso na Libertadores, né? Que é um campeonato diferente, decisivo. É aí que a cobra fuma. É aí que você vai ver como o Filipão, se não me engano, até 2020 assinou o contrato. Eu acho que em caso de, vamos supor, se o Palmeiras não vença nada nesse ano, eu acho que ele ainda pode ser mantido, começar novamente um trabalho do zero. Mas é uma incógnita ainda, né? Assim como é o Cuca no Santos, assim como é o São Paulo, que está bem. O Cuca que não abre o olho, não. Porque ele vai pro olho da rua já, sabe? O time lá precisando de jogador, precisando de reforço. Ele fala, chega, não precisa de ninguém. Ele vetou, né, a contratação. Por isso que eu tô falando, aí o sujeito assume para ele a resposta. Por isso que o técnico, eu vou dizer, por isso que o técnico tem que ser do nível do Luxemburgo. Olha aí, se você quiser cumprimentar. Nosso amigo João Santos sempre nos acompanha. Um abraço pro João Santos lá. Um abraço, João. Bom dia a toda a equipe, ótimo programa de esportes. Obrigada, João. Obrigada por estar aqui acompanhando a gente. E
programa tá terminando, né? Só uma informação, então. A Chapecoense demitiu o treinador Kleina, Gilson Kleina. Eu gosto do Kleina. E já acertou com o Guto Ferreira, ex-Bahia. Então, você vê, o Kleina é da Ponte Preta, o Guto Ferreira também é da Ponte Preta. A Ponte Preta está produzindo treinadores, é verdade. Eu vou dizer uma coisa, eu prefiro muito mais o Kleina no Santos, preferi mais o Kleina do que o Cuca. Verdade? Verdade, eu prefiro um cara muito que estudado, o Cuca é boleirão. Porque é boleirão. O Kleina não, o Kleina é estudioso, o futebol é diferente. André Lucas também, ó, bom dia André, muito obrigado pela sua mensagem aí. Clodoaldo Leal diz, São Paulo é o campeão. Ô Clodoaldo, você tem nome de jogador importante. Aí, tem uma foto ali meio, metade Palmeiras, metade São Paulo. Campeão do mundo, o Clodoaldo. Clodoaldo, Tavares Santana, o maior volante que eu vi jogar pelo Santos Futebol Clube e pela Seleção Brasileira. Em 70 contra o Uruguai, ele fez uma fila no meio lá. Esse lance é perfeito. Olha isso, vai Corinthians, perder. Aí não dá, né? É para encerrar o programa. Essa é para encerrar o programa. Vai Corinthians, perder. Não é coisa nossa, né? Fique bem claro. Um abraço, gente. É isso aí, um abraço, pessoal. Muito obrigada. E na quinta-feira, o Clube da Bola está de volta a partir das 11 horas da manhã. Até lá.